Direto da redação, de volta agora, Rafael Perubon aqui comigo. Boa tarde, Rafael. Olá, Poliana, boa tarde para você, boa tarde para o pessoal de casa também. E vamos começar então falando de basquete. Exatamente, vamos falar de basquete. O Rio Claro Basquete encerrou a sua participação no Campeonato Paulista no último sábado, jogando em São Paulo contra a equipe do Paulistano. O time rio-clarense perdeu a partida pelo placar de 107-91. No primeiro tempo, o Rio Claro não acertava os rebotes, também não conseguia pontuar consequentemente, deixando a equipe paulistana abrir uma boa vantagem no placar e finalizando o primeiro tempo com uma diferença de 21 pontos, 54-33. No segundo tempo, o Rio Claro voltou do vestiário com outra postura, belas jogadas definidas em cestas. Defesa forte, ataque conseguido trabalhar, mas a diferença que o time da capital conquistou no primeiro tempo acabou prevalecendo e colocou um ponto final na partida com vantagem de 16 pontos. O desfalque nesta partida foi mais uma vez o armador Guilherme, que fraturou um dos ossos da mão no jogo contra Mogi das Cruzes há 2 partidas. Eu falei agora de pouco com o técnico Marcelo Tamião e ele, Poliana, confirmou a ida de Brandon Brown para o basquete cearense, né? O time lá que o Bial é técnico, né? E que disputa a NBB. Então, isso que o Brandon Brown buscou e acabou conseguindo. Vai disputar, né, o Novo Basquete Brasil no ano que vem. E também os agentes do armador, eles já queriam uma transferência no meio do ano, mas o Rio Claro conseguiu segurá-lo. Só que agora não teve jeito, né? Com ele se destacando, apesar de não ter jogado tantos jogos no Campeonato Paulista, mesmo assim teve quem quisesse o Brandon Brown e ele vai, portanto, para o Nordeste. Né? O agente do jogador ofereceu vídeos de outros atletas norte-americanos para o Marcelo Tamião, mas, por enquanto, o técnico diz que vai aguardar o calendário vindo da Liga Nacional e também da Confederação Brasileira de Basquete para fazer o seu planejamento para 2014. Inclusive, o Marcelo Tamião está bastante irritado porque até agora ninguém se manifestou, né? As ligas, aí, as organizadoras das competições de basquete não se manifestaram com relação ao calendário do ano que vem. Rio Claro foi convidado para disputar a segunda divisão da NBB, também tem a Copa Brasil Sudeste, só que até agora ninguém sabe quando começa, né? Então, fica difícil daí para o técnico montar a sua equipe, porque até negociar contratos. Exatamente, ele disse que não sabe daí, né? Quem dispensa, quem não dispensa, quem contrata, exatamente isso, né? Tem vários jogadores aí que estão esperando, né? Que até querem vir para a equipe, mas por enquanto não pode fechar os contratos. Acho que falta um pouquinho daquela visão que tem no futebol, que a gente até, né, questiona, de planejamento, até por isso também consegue mais apoios na parte do empresarial. Então precisa ter essa responsabilidade das confederações, das federações, com os atletas, com as equipes que estão aí, vivendo disso, né? Exatamente, e você vê, por exemplo, a seleção brasileira, né, recentemente disputou a Copa América, caiu na primeira fase, né? Então isso é um reflexo de como está a organização do basquete aqui no Brasil, né? Que é uma modalidade que há alguns anos, aí, há cerca de 10, 15 anos, era uma modalidade muito expressiva, que conquistava, né, títulos importantes, que teve aquela geração fantástica, né, do Oscar no masculino, da Hortência e da Paula no feminino, mas que vem decaindo. Depois parecia que ia dar uma outra ascensão, principalmente com o pessoal que está lá na NBA, né, mas não é o que está acontecendo. Aqui, nacionalmente, o basquete, infelizmente, é muito desorganizado. Fica aí a nossa dica, nosso puxão de orelha, Rafael. Exatamente, o Marcelo também está muito bravo com o pessoal, aí, com a direção, né, da Liga e também da CBB. Eu imagino. Bom, vamos falar então de futebol de Copa Paulista. Nós vamos mostrar como foi a rodada do final de semana, os times da região entraram em campo e a classificação para a próxima fase também foi definida. Resultados da Copa Paulista. Pelo grupo 5, 15 Piracicaba bateu o Rio Branco por 2-1. O Linense perdeu para o Audax 3-0 em Lins. Pelo grupo 6, Inter de Limeira 1, Monte Azul 0, São Bento 1, São Caetano também 1. Pelo grupo 8, São Bernardo 1, Grêmio Osasco 2 e o Mirassol bateu o Independente de Limeira por 2-0. Na classificação do grupo 5, o Audax ficou na liderança com 12 pontos, o 15 Piracicaba foi o segundo colocado com 10 pontos, Rio Branco ficou com 8, Linense 3. Pelo grupo 6, classificado São Caetano com 11 pontos, Inter de Limeira com 10, o São Bento ficou com 8, Monte Azul 4 pontos.
Pelo grupo 7, o Ituano liderou o grupo com 13 pontos ganhos. Juventus ficou com 9 pontos, o segundo colocado também classificado. Ferroviária ficou com 6, Rio Preto 5. Pelo grupo 8 se classificaram São Bernardo com 10 pontos e Grêmio Osasco também com 10. Ficaram de fora Independente com 7 pontos e o Mirassol com 5 pontos. Os cruzamentos das quartas de final, sábado, 3 da tarde, Audax e Juventus. Às 4 da tarde, a Inter de Limeira pega o São Bernardo. Às 7 da noite, o 15 de Piracicaba recebe o Ituano. E no domingo, às 10 da manhã, o Grêmio Osasco recebe o São Caetano. Muito bem, Rafael. Alguma novidade com relação a essa fase da competição? Olha, eu acho que fica aí apenas informando que as equipes aqui da nossa região, tanto o 15 quanto a Inter, vão fazer o primeiro jogo em casa, como nós vimos aí, nas informações do Samir, e depois eles vão fazer a segunda partida fora. Então vão ter que decidir fora de casa, porque na soma das fases anteriores, os seus adversários acabaram levando a melhor e por isso vão poder decidir em casa, Mas aí tem que ver a questão se joga por 2 resultados iguais, essa coisa toda. É uma pena o Independente ter ficado de fora, o Independente que tem uma base do Velo Clube e tudo mais, e acabou fazendo uma boa primeira fase. Nessa segunda tropeçou em alguns jogos importantes, principalmente neste contra o Mirassol aí, por exemplo, que o time jogou fora de casa, o Mirassol não ganha de ninguém e foi lá e ganhou do Independente. Essa então, história de que não ganha de ninguém, viu, Rafael? Você conhece bem, Eu não gosto disso não. Mas enfim, então é torcer agora para a Inter de Limeira e também para o 15 de Piracicaba para que possam aí avançar na competição. Mas as equipes precisam ainda melhorar. Então vamos falar agora de jogos abertos que começam amanhã? Começam amanhã, exatamente. Já tem equipes de Rio Claro já iniciando as suas disputas amanhã pela manhã. E hoje já estão viajando para Mogi das Cruzes, onde vão acontecer os jogos. O vôlei feminino, por exemplo, estreia às 10 horas contra São José dos Campos, no Colégio São Marcos. No mesmo local, a equipe masculina, campeã paulista da primeira divisão, enfrenta São Carlos às 2 horas da tarde. Quem também estreia é o futsal feminino às 11 da manhã contra Araraquara. Ainda nessa quarta-feira tem o futebol feminino às 2 da tarde contra a equipe de Piracicaba. A Malha estreia contra São José dos Campos às 11 horas. Também na parte da manhã, o tênis de quadra enfrentará Araraquara, tanto no masculino quanto no feminino. E o tênis de mesa também joga amanhã, enfrenta São José dos Campos, o masculino, e o feminino pega a equipe de Jacareí. São os jogos abertos que Rio Claro, pela primeira vez, Poliana, disputa na primeira divisão, uma vez que ficou campeão dos jogos regionais lá de Itatiba. Então, tudo vai ser novidade para a cidade de Rio Claro. O pessoal está numa expectativa tremenda, tanto os atletas quanto a Secretaria de Esportes, pelo fato de que é uma pedreira e a expectativa é como o Rio Claro vai se sair no meio dessas 14 equipes que disputam a primeira divisão, muitas delas bem tradicionais, como por exemplo São Caetano, São Bernardo, São José dos Campos, Santos, enfim, é um campeonato difícil. Vamos aguardar, então vamos torcer para as equipes de Rio Claro. Rafael, dá um recado pro pessoal lá de casa que ainda não ligou, a promoção aqui da TV Claré com a Dal Malharia e Estamparia. Isso mesmo, Poliana. Dia 25 de outubro a gente sorteia aqui no Direto da Redação, o Felizardo, que irá ganhar o conjunto de camisa do seu time inteiro. É uma promoção da Dal Malharia e Estamparia aqui com a TV Claré. É só você ligar para cá, 2111 7000, deixe seu nome, a Dal Malharia e Estamparia vai presentear você com o jogo de camisa do seu time inteirinho aí, seja basquete, futebol, futsal, enfim, é só ligar. Lembrando, não é o time do coração, é o time que você joga, né, exatamente. Muito obrigada, até amanhã. Até amanhã, boa tarde a todos. Direto da Redação volta ao longo da programação regional da TV Brasil.